Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs e podermos entrar na sua casa. Hoje aqui com uma mesa bem recheada. Hoje o nosso tema vai ser imprensa cristã, jornalismo de proximidade ou outra forma de construção social. Presentemente o mundo está em constante mudança. Todos os dias assistimos à criação de algo novo. A tecnologia, a internet, as redes sociais assumem cada vez mais um papel relevante na sociedade, principalmente nos mais jovens. E hoje tenho aqui connosco o Otávio Carmo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer um momento de oração, logo pela manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregá-lo a si, que está aí desse lado, todas as intenções do seu coração. Quero entregar também a sua família, os seus entes queridos. E se alguém se encontra doente neste momento, quero entregar também todas as suas enfermidades ao Imaculado Coração de Maria, para que ele possa ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza no nosso dia-a-dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Otávio, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. É uma alegria tê-lo aqui. Quem é o Otávio Carmo, para quem está lá em casa? Começar por aquilo que me define melhor. Eu sou um madeirense que emigrou desde muito cedo pelo mundo. Eu, com 7 meses, saí da ilha, fui viver para a Venezuela com os meus pais, que foram lá imigrantes durante 11 anos. E depois de ter voltado, fiz um percurso no Seminário dos Sacerdotes do Coração de Jesus, dos Dionianos, onde estive até o 3º ano do curso de Teologia. Decidi sair nessa altura, mas concluí a Teologia e acabei por optar, em consciência, por ir bater à porta da Agência Eclésia, porque gostaria de fazer este trabalho de jornalismo religioso, com aquilo que tinha aprendido, colocar em prática de uma forma diferente, talvez muito inesperada para aquilo que eu tinha pensado do que seria a minha vida, mas foi uma oportunidade que se proporcionou, que já são 20 anos de experiência de trabalho, de acompanhamento da informação nacional, internacional, da atualidade do Santo Padre, da Santa Sé. E eu digo sempre, eu acho que se vê na minha cara, é um trabalho que eu faço com muito gosto e eu sinto-me muito privilegiado de poder fazer este serviço, de poder trabalhar numa coisa de que gosto tanto, numa área de que gosto tanto, porque muita gente que nos está a acompanhar lá em casa fez uma vida profissional por necessidade e fê-la muito bem, mas provavelmente faria outra coisa se tivesse podido escolher, e eu neste momento sinto-me completamente realizado no trabalho que desenvolvo. E nota-se porque o vosso trabalho é fantástico. Obrigado. Desde já os nossos parabéns. Fale-nos dos desafios de trabalhar numa imprensa cristã. Aceitável? Aceito, sim. Há um desafio que eu digo sempre que existe, que é o de facto das pessoas falarem sobre a atualidade religiosa, especificamente da Igreja Católica, partindo do princípio que sabem do que falam, por causa da experiência que tiveram quando eram crianças, da catequese, ou seja, a formação específica que é necessária para falar da atualidade religiosa não se compadece da superficialidade. E, infelizmente, eu às vezes o que vejo é que em primeiro lugar, há isso. Há uma abordagem que é muito de superfície, às vezes algo preconceituosa, não vai ao fundo das questões, não as analisa com o detalhe que seria necessário. Esse é um dos lados. Há um desafio enorme que é bom, que é de nós respondermos ao interesse que existe. Há muita gente que quer conhecer a atualidade das comunidades católicas, conhecer as suas histórias, saber aquilo que se faz. E isso também é um desafio bom, não é só ver o lado dos limites e às vezes, da falta de recursos e dos desafios enormes que se colocam nesse setor, mas também ver do lado do nosso público, saber que temos um público garantido. Sim. É um luxo. É verdade. Nós saber que aquilo que fazemos vai ter interesse, porque vai haver sempre gente que vai querer saber aquela história.
Sempre que estamos em Fátima a acompanhar uma peregrinação, há milhares de pessoas a acompanhar o trabalho que fazemos. Isso é um privilégio, ter essa noção de que não precisamos, vou usar esta expressão, não precisamos de vender o nosso produto, porque ele, à partida, já tem quem eu procure. Isso também é um desafio bom. É muito bom. Já está há algum tempo a trabalhar como jornalista na Eclésia. Que evolução é que tem visto no jornalismo religioso? Nós, estes 20 anos, são 20 anos de uma profunda mudança, e uma mudança pela positiva, com a vossa licença. Força. Eu penso que é inquestionável uma coisa: há um enorme profissionalismo transversal às várias instituições, há a preocupação de que a comunicação seja cada vez mais profissional, seja cada vez mais pensada. Há cada vez mais leigos envolvidos. Há 20 anos o setor da comunicação ainda era em larga medida, um setor em que haveria um sacerdote designado e que assumia a direção e funcionava um pouco como porta-voz e coordenador, mas o trabalho de envolvimento de outros setores, de outros profissionais, de outras visões, é bastante evidente. Eu posso dizer, agora, isto é olhando para dentro, olhando para fora, para o que está a ser feito, vou chamar assim, na imprensa generalista, aquilo que eu sinto é que é um problema comum a outras áreas, mas no caso da religião, que é o que nós estamos a falar, foram desaparecendo os especialistas. A redação, há 20 anos, se eu chegasse a uma redação de um grande jornal, eu sabia que lá estaria o jornalista da religião e eu poderia dirigir-me a ele. Sim. Pelos mais diversos motivos. Essa especialização nas redações foi desaparecendo, a não ser em áreas muito específicas que dão grandes audiências. Ninguém, por exemplo, as pessoas lá em casa perceberam imediatamente, se atreveria a fazer desaparecer a redação do desporto de um jornal ou de uma televisão. Porém, e mesmo no desporto teríamos de falar, porque se calhar deveríamos falar na redação do futebol e não propriamente do desporto. Sim. No caso da religião, ela foi sendo atribuída à sociedade, ao nacional, a outros setores das redações, e perdeu-se esta ideia de alguém que fosse uma referência de trabalho. Isso tem algumas consequências. A primeira é que nem sempre a linguagem da Igreja Católica é imediatamente decifrável. Há coisas que são muito específicas e que eu compreendo que sejam difíceis de entender imediatamente. Quem tem muitos anos de experiência consegue percebê-las. Ou então os colegas podem recorrer ao especialista se tiverem alguma dúvida. E depois há outra questão que nós vamos falando e que, enfim, nos vai preocupando, que são as referências. As novas gerações de jornalistas funcionam certamente em base do ideal daquilo que querem fazer na vida, mas também das grandes referências de jornalistas que têm à sua frente. E, pronto, tirando o trabalho específico que se faz no setor dentro da Igreja Católica, da comunicação social generalista, não há grandes referências, vão desaparecendo, embora continue a haver grandes jornalistas, que se dediquem especificamente à religião, ou seja, acaba por ser um setor em que as pessoas podem achar que não terão grande visibilidade e pode desaparecer o interesse, até porque, em última instância, estamos a falar de uma profissão e de um percurso que se deseja de grande sucesso. Portanto, eu acho que há essas várias dimensões. Há um trabalho mais profissional dentro da Igreja Católica nestes 20 anos, mas a nível generalista, embora o interesse se mantenha, eu penso que o investimento diminui bastante. O que é a imprensa cristã? E como manter viva este tipo de imprensa, como nos podemos redescobrir diariamente? Eu penso que lá em casa, rapidamente, as pessoas responderiam isso até melhor que eu. Todas as pessoas que assinam as revistas, que compram os jornais, que acompanham a vida da sua comunidade, da sua diocese, de congregações religiosas e não queria esquecer o trabalho ótimo que é feito pela imprensa missionária em Portugal, percebem perfeitamente que esta inspiração cristã é uma visão do mundo. Sim. Ou seja, além da parte óbvia de apresentar aquilo que somos e aquilo que fazemos, há um trabalho enorme de ler o mundo a partir da visão e dos valores cristãos. E esse é um trabalho que não tem preço. Pois há, obviamente, e será um dos temas certamente que iremos falar, há uma visão de proximidade. Ou seja, a imprensa cristã é uma visão é uma empresa que trabalha junto das pessoas, nos seus espaços, nos seus locais, que fala da sua vida. E eu penso que por isso é que ela recebe tanto carinho. Além do trabalho que se faz em muitos âmbitos de excelente jornalismo, há um afeto próprio, há um afeto próprio que se sente, que as pessoas percebem, que todos os dias procuram, até no caso da Canção Nova, que todos os dias procuram determinadas caras.
determinados momentos de reflexão e de oração. Isso faz com que haja uma familiaridade com esta imprensa enfim, uma identificação com aquilo que ela propõe. Eu acho que isso é importante. Obviamente, na questão dos desafios há sempre um problema que tem a ver com a proximidade, não, problema, uma questão. Sim. Que é da escala e da dimensão. Ou seja, um jornalismo muito próximo, muitas vezes é um jornalismo que não tem os recursos suficientes para fazer face aos desafios que se lhe colocam. Porque não há publicidade, não há milhões de assinantes, não há financiamento e, portanto, o trabalho é feito com muita dedicação, enfim, com muito empenho, com muito sacrifício, mas sempre muito na corda bamba. E é essa situação que, efetivamente, eu penso que me parece que é o principal desafio, às vezes a capacidade de criar sinergias, de aproveitar recursos que são próximos para que o trabalho possa ser desenvolvido de uma forma mais ampla, mas são questões que se vão debatendo há muitos anos e que seguramente também com o passar do tempo eu acredito que se possam encontrar também essas tais soluções para que, sobretudo, não se perca, posso dizer, o olhar de quem trabalha numa agência nacional. Que a gente não tenha a sobranceria de achar que, havendo uma agência nacional que aborda o território todo nas suas possibilidades de trabalho, que pode dispensar o contributo que é essencial de uma imprensa local e da imprensa cristã nas suas várias dimensões. Porque o olhar que elas apresentam e que levam até as pessoas é completamente diferente e é muito necessário. Falava da questão da proximidade. Fale-nos do jornalismo de proximidade e também se a imprensa cristã pode ser chamada de jornalismo de proximidade. Eu penso que na sua essência, daquilo que a gente acabou de dizer, a imprensa cristã é uma imprensa de proximidade. Quanto mais não seja, logo a partida, porque é muito próximo dos valores que as pessoas professam. Eu penso que haverá exceções, mas por norma a imprensa cristã é procurada pelos fiéis, pelos batizados. Sim. Obviamente que ela, podendo falar a todos, terá essa capacidade, mas logo a partida, a maior proximidade pode existir, esta proximidade dos valores que se professam. Depois, a questão da proximidade nem sempre é territorial. Eu tendo nascido na Madeira, mas tendo saído lá já em 1991, não deixo de sentir como próximos o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias do Funchal, que procuro todos os dias e que procuro ler todos os dias. Porque me são próximos de uma dimensão diferente. Sim. Isso acontece com muitos imigrantes que mantêm assinaturas de publicações nacionais, até da imprensa cristã, porque lhes são próximas, porque lhes falam dos assuntos que lhe interessam e que muitas vezes não têm capacidade de abordar vivendo fora do país, o que é compreensível. Mas só para dar esta noção, a proximidade eu acho que é acima de tudo, e voltando à palavra que usava há pouco, acima de tudo é uma proximidade de afeto. Sim. E a partir daí todas elas se vão dimensionando, seja porque é da paróquia, seja porque é da diocese, seja porque é da congregação onde a pessoa fez voluntariado, onde habitualmente ia às celebrações, onde ia celebrar o outubro missionário, pelos mais diversos motivos que as pessoas lá em casa, cada uma teria certamente o seu, ou porque são uma referência da sua espiritualidade. Há publicações que são muito específicas e que são muito importantes para isso, para direcionar as devoções, a forma de oração, a aprofundar a espiritualidade com que cada pessoa vive a sua fé cristã. Todas essas publicações e todas essas abordagens são formas muito próprias de proximidade e que, do meu ponto de vista, não se podem perder, porque elas efetivamente respondem a um anseio específico e bastante óbvio das pessoas. Sim. Quais os verdadeiros desafios que têm vindo a enfrentar? A questão do online tem sido um desafio? Sim, é uma conversa que nas nossas jornadas anuais aqui em Fátima, habitualmente em setembro, se vai colocando já há muitos anos, porque o que acontece é que esta imprensa de inspiração cristã, que já tem muitos anos, não é? Lá está, tem um património específico muito próprio, está muito ligado ainda ao papel. E sabemos que o setor está em crise, não há deixidade, os assinantes são cada vez menos. E, portanto, aqui há algum tempo surgiu quase a tentação de achar que se deixasse o papel e se passasse para o online por completo, que isso iria resolver o problema do ponto de vista financeiro. Mas o que isso traz é uma perda de identidade. Porque este jornalismo, que eu insisto nesta ideia, que é um jornalismo muito próximo das pessoas, tem também esta parte do contacto, de a pessoa receber todos os meses
ou todas as semanas a publicação, de abrir, de ter à mão na mesa de cabeceira ou na sala de estar aquela revista que pode ir folhear de vez em quando para recuperar uma reflexão, uma oração, uma história de vida que inspira, essa identidade tem de se manter. Obviamente que o grande desafio é de sustentabilidade, ou seja, como é que estes projetos, que são projetos que implicam profissionais, porque é disso que estamos a falar, ou seja, não são feitos em moldes de voluntariado, nem podem ser, porque para ter qualidade, efetivamente, precisam de pessoas que se dediquem a tempo inteiro, como é que estes projetos podem ser sustentáveis a longo prazo. E há muitas publicações que, infelizmente, vão fechando portas, e com esse fechar de portas há um património que se perde. Não é apenas para as pessoas que lá trabalham ou para quem edita aquelas publicações. É um património de proximidade, de história, de diálogo que se vai perdendo. Portanto, talvez seja importante fazer sentir isto às comunidades, para que elas se mobilizem até para preservar esse património que têm, e que muitas vezes, falava há pouco dos imigrantes, muitas vezes fazem com que a vida daquelas pessoas possa chegar a quem está fora do seu local de nascimento, mas quer continuar a acompanhar aquilo que acontece na sua terra. Até porque a informação que é feita online, ela não fica lá para sempre. Pois, enquanto que o papel... responde a outros ritmos e outras prioridades. Sim. É importante para o imediato, mas se calhar eu agora, se quiser saber o que é que foi dito na homilia da peregrinação do 13 de maio, e que é recente... Sim. Vou ter de passar alguns minutos na internet até encontrar, efetivamente, porque há milhares de coisas que já aconteceram. Enquanto que se a pessoa estiver em casa, e muita gente, é preciso ter noção que muita gente, sobretudo pessoas de maior idade, ainda não têm acesso. Não recorrem, ou mesmo que tenham acesso, não é a primeira opção recorrer a esse formato para procurar informação. Pelos mais diversos motivos que são legítimos. E, portanto, se há esse conforto até interior de ter o jornal ou ter a revista e poder recorrer a ela, é de facto um esforço que é necessário ter, mas que é um esforço que tem de partir de toda a gente, não só de quem apresenta, mas também de quem recebe, perceber que o seu contributo é essencial para manter vivas estas publicações. Quais as vantagens das redes sociais para a imprensa cristã, para esta imprensa de proximidade? Eu diria que a maior vantagem, peço desculpa que interrompi já, mas é que eu acho que é bom partir, se calhar, esta reflexão em partes. A maior proximidade é para quem não é tão... A maior oportunidade e a maior vantagem é para quem não é tão próximo. Ou seja, nós com imagens e frases fortes, por exemplo, do Papa Francisco, que vão-me desculpar o abuso, mas que é uma mina de ouro nesse campo para as redes sociais, podemos chegar a muita gente que se calhar não lê a notícia. Quando eu faço uma homilia, quando eu trabalho jornalisticamente, faltava fazê-las, coitado. Quando eu trabalho jornalisticamente uma homilia do Papa Francisco, um discurso, um encontro, é sempre possível achar naquelas grandes intervenções uma frase que eu sei que é suficientemente forte, aliás, temos outro colega na Eclésia que tem essa responsabilidade também, que é suficientemente forte para que, colocada nas redes sociais com uma imagem, ela chegue a milhares de pessoas. E chega. E, portanto, nós temos essa possibilidade de abrir portas. É para isso que não servem para substituir todo o outro trabalho. Sim. Essa para mim, às vezes, sinto que há alguma confusão, não tanto, se calhar, na imprensa cristã, mas com os meus colegas, que eu sinto que a primeira exigência que lhes é feita é que respondam à pressa das redes sociais. Ora, responde-se mal a essa pressa se não se fizer o trabalho que é um trabalho de jornalista. Exato. Que é olhar o acontecimento, lê-lo, mediar aquilo que aconteceu entre o discurso de quem profere as afirmações ou a tragédia, por exemplo, e aquilo que o nosso ouvinte, que o nosso leitor vai receber. Não me basta, no caso, por exemplo, dando um exemplo triste, mas que as pessoas percebem, não basta, no caso de um tiroteio, meter uma câmara a filmar em direto uma escola onde aconteceu um tiroteio. O jornalista tem de atuar, tem de mediar, tem de explicar o que está a acontecer. As pessoas podem ver, mas não compreendem. Portanto, e às vezes as redes sociais têm essa facilidade de mostrar, mas mostrando não interpretam. E para quem recebe é complicado compreender aquilo que está a ser mostrado. Como têm utilizado o meio online para difundir os vossos conteúdos?
Bem, neste momento é exclusivo quase, não é? Porque a Eclésia tem a responsabilidade de editar e produzir o espaço que institucionalmente está confiado à Igreja Católica em Portugal na RTP, tanto na RTP2 e na Antena 1, o espaço da fé dos homens, que também acredito que muitos das pessoas que nos estão a ouvir estejam bastante familiarizados com ele, e o 70 vezes 7, que é o programa em emissão contínua mais antigo na RTP, que chega aos ecrãs ao domingo. Mas, além disso, o nosso trabalho de informação diário é feito através da internet, de um portal online. É um trabalho que, enfim, tem poucos, eu devo dizer que tem relativamente poucos paralelos no mundo, sobretudo pelo facto de haver uma confiança absoluta da Conferência Episcopal em ter uma equipa de jornalistas a produzir informação diária sobre a Igreja Católica. Sim. Isso é preciso sublinhar, ou seja, é um ato bastante significativo e bastante sério de mostrar que é possível confiar uma equipa específica, profissional, para falar de Igreja. Portanto, nós tomamos a decisão há alguns anos depois de uma experiência de muito tempo, de ter um semanário, de ter publicações em papel, depois passar para o digital, de fazer uma opção única e exclusiva no trabalho de informação diário, que é acompanhada através do site da Agência Eclésia. Em Portugal também sei que há muita gente que acompanha no Brasil, até pelos comentários, e até por lá está, porque é um recurso que não existe em muitos países ainda, esta ideia de uma agência de notícias que vai atualizando permanentemente. Eu penso, no caso internacional, sobretudo interessará mais a atividade do Santo Padre e da Santa Sé, embora tenhamos Fátima, que obviamente tem uma dimensão mundial, que gera interesse sempre que há grandes acontecimentos, mas permite-nos chegar rapidamente a muitas pessoas. Obviamente que tem também tem o alcance que é potenciado pelas redes sociais, nós percebemos isso, que muita gente chega à notícia através dos posts que são feitos a anunciar determinada informação, e pontualmente ainda mantemos edições especiais em papel quando há assuntos de grande relevo que possam merecer um tipo de edição que possa, lá está, ter aquilo que falávamos ainda há pouco, uma persistência maior no tempo, servindo até como referência de reflexão quando é isso que se pretende com estas publicações, para que, sobretudo, aquilo que fica lá, porque normalmente é feito em parceria, esse tipo de publicação não é feito apenas pela Eclésia, há várias instituições que estão reunidas e que procuram apresentar conteúdos que sejam importantes para serem refletidos e debatidos ao longo do tempo. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Passa muito rápido. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia a si que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos no programa Manhã Viva e assim que ligou a televisão neste momento, estamos a falar sobre imprensa cristã, jornalismo de proximidade ou outra forma de construção social. E temos aqui connosco o Otávio Carmo, que é o chefe da agência de redação da Agência Eclésia. Otávio, quais as estratégias editoriais assumidas por estes órgãos de informação no papel, no website e nas redes sociais e como conseguir um equilíbrio entre todos os meios? Temos quanto tempo, exatamente? Bem, a primeira coisa, eu acho que a primeira coisa é criar linguagens específicas. Sim. Linguagens específicas. Ou seja, nós falávamos ainda há pouco, quando eu ouço, vou dar um exemplo do meu dia-a-dia, porque eu acho que é como posso. Quando eu ouço um discurso do Papa, o meu trabalho jornalístico passa desde logo por descodificar o discurso, dar contexto para que as pessoas possam perceber aquilo que foi dito de forma clara, independentemente de serem ou não católicas. Notícia. Sim. Quando estou a pensar nas redes sociais, já tenho que pensar de outra forma. Ou seja, não basta pegar num link e colocar nas redes sociais para que leiam esta notícia. Ou seja, sobretudo para o Instagram, por exemplo, perceber que há pequenas frases que podem ser colocadas com imagens que funcionam de uma maneira muito imediata, que captam a atenção das pessoas e que podem levar as pessoas a querer saber mais. Sim. Além de e quanto mais não seja, podem ajudá-las, podem fazer sentido naquele dia, podem ser uma palavra de esperança. Isso é sempre importante. Tudo claro. Isto. Depois, no caso dos jornais, é muito importante que não se ache que o online é um repositório do papel. Ou seja, nós fizemos um jornal, pegámos nos textos todos que estão no jornal e passamos para o online. Isso não vai resolver problema nenhum. Ou se calhar pelo contrário, ainda vai afastar eleitores. Mas há histórias que se contam no jornal, às vezes em 2 parágrafos,
mas que mereceriam mais espaço. Não houve tempo, não houve espaço no jornal para isso, mas histórias que se podem contar com fotos, com vídeo, criar linguagens próprias. Eu acho que essa é a principal ideia, que é não atafolhar, peço desculpa pela expressão, não atafolhar os vários espaços que nós temos ao nosso dispor com o mesmo conteúdo, porque eles exigem, efetivamente, exigem investimento, eu sei que é difícil, mas exigem linguagens próprias. E temos aqui um bom exemplo, a Canção Nova tem um espaço televisivo, tem um espaço radiofónico, não faria sentido encher o espaço radiofónico com conversas apenas do ponto de vista televisivo, ou seja, há ideias próprias, há linguagens próprias e há trabalho que se deve fazer, e eu acho que isso é a principal lição que se deve tirar destes últimos anos, e a estratégia deve ser essa, a estratégia deve ser criar conteúdos próprios para os vários espaços que existem ao nosso dispor para comunicar. Exato, até porque os públicos são diferentes. Sim, isso acredito. É importante. Pouco falávamos das pessoas que são mais apegadas à revista, mas posso dar um exemplo, mas se calhar se o neto for lá à casa e perceber que aquela história está contada num site de uma maneira divertida e com mais imagens e com vídeos, se calhar, em vez de estar a ler a revista, vai diretamente ao telemóvel e pode encontrar a mesma história contada de outra maneira. É verdade. Como podemos potencializar o conteúdo religioso? A primeira coisa é contar com as pessoas. Eu sei que a pergunta foi sobre o conteúdo e se calhar esperam, o senhor trabalha lá há 20 anos, deve saber grandes fórmulas. A primeira coisa é contar com as pessoas, que é, há quem quer ler, há quem quer ouvir e há quem quer ver. E esse é que é o maior potencial que nós temos. Obviamente que depois convém conhecer o público e adaptar o conteúdo a esse público, ou seja, não apenas confiar em grandes eventos e em grandes produtos que nós temos para chegar a toda a gente, mas tentar manter essa fidelização. Aqui é um caso em que eu acho que isso é muito bem feito, porque há um público que está regularmente a acompanhar o trabalho que é apresentado, mas há outros casos em que isso não acontece tanto. Portanto, a partir do momento em que a gente se lembrar que trabalha, acima de tudo, para pessoas e não para quem nos financia ou não para quem nos encomenda o trabalho, ou não, trabalhamos para as pessoas, acho que isso é o essencial. E esse direcionamento faz com que depois apareçam as mais diversas soluções, que em última instância é isso que interessa, é manter a comunicação viva. De que forma a imprensa cristã é uma forma de construção social? É uma pergunta interessante. Eu diria que tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, da família ao espaço público, é uma construção social, no sentido em que ajudamos a construir a sociedade, mas obviamente que no caso da imprensa social, isso foi debatido até recentemente nas jornadas de comunicação do Santuário de Fátima, onde eu também tive o gosto de participar. Eu aqui diria o seguinte, tem a ver, ou deve ter a ver, com uma agenda própria. Ou seja, há temas que eu posso tratar, que uma revista missionária pode tratar, que provavelmente não serão tratados num grande jornal generalista ou nas televisões generalistas que estão em guerras de audiência e que precisam de ir necessariamente, isto nem sequer às vezes nem sequer é uma questão dos jornalistas, é mais uma questão de edição e de opção, não podem falhar coisas que os outros estejam a mostrar. E eu tenho esse luxo. A imprensa cristã tem esse luxo, ou aliás, tem um desafio que ainda é maior, que é mostrar o que mais ninguém estiver a mostrar. Eu dou muito o exemplo da imprensa missionária porque há muitas crises, sobretudo em África, que vão sendo denunciadas ao longo de anos pela imprensa missionária e só quando acontecem os grandes desastres e os grandes massacres é que a imprensa generalista chega lá. Mas nós já tivemos a oportunidade de conhecer, eu lembro perfeitamente de situações na Nigéria, as situações de perseguição, de divisão, por exemplo, na Nigéria, de conflito, que é um conflito étnico, mas que se transparece também para o conflito religioso. Nós já sabíamos disso há décadas. Sim. Mas agora começou, infelizmente, a haver estes casos de sequestros em massa das meninas pelos fundamentalistas islâmicos. De repente, o mundo acordou para o problema na Nigéria. É uma responsabilidade muito grande que nós temos de criar agenda e de educar o olhar, e isto acontece também a nível local. Eu falei do exemplo africano, porque é um exemplo que provavelmente mais rapidamente as pessoas percebem, mas a nível local, o trabalho que a imprensa cristã vai fazendo de identificação da realidade, de construção da realidade, é um trabalho muito importante e que efetivamente deve primar pela diferença. E essa é que é, de facto, a nossa grande responsabilidade. E é uma grande responsabilidade mesmo. Na sua opinião, quais são os pontos que a imprensa de proximidade, como a imprensa cristã,
têm a seu favor comparativamente com a imprensa nacional? Olha, para quem nos está a ouvir agora em casa, pensem no que acontece muitas vezes às 8 da noite, quando estão a ver o telejornal. Têm o comando na mão, agora é uma vantagem, começam a ver no canal 1 ou no canal 3, onde quiserem, e começam a mudar de canal e está a dar a mesma coisa em todo o lado. É verdade. O grande desafio é mostrar algo diferente, que as pessoas queiram ver, que faça sentido, ou seja, não é a diferença pela diferença, claro. nem pelo absurdo, nem pelo ridículo. Aliás, é um trabalho tão sério que eu acho que está nas antípodas disso. Uhum. Mas mostrar algo diferente, histórias com que as pessoas se identifiquem, que neste contexto acho que se pode usar o verbo, histórias que edifiquem também, Sim. Que façam refletir, que questionem, que deem informação que seja útil também para o dia-a-dia. De coisas tão básicas como, às vezes, soluções para a cozinha, não é? Eu sei que têm procura e que fazem sentido e que, lá está, voltamos à ideia do afeto e da companhia. Fazem com que as pessoas sintam que alguém se preocupa com elas. Sim. Com elas. Não com o número que elas representam nas audiências daquelas máquinas que estão a acompanhar ao segundo se há picos ou não. Não, com elas especificamente, com aquilo que elas têm de fazer no dia-a-dia, com as suas preocupações, com os seus desafios, com os seus dramas, com as suas alegrias. E essa é que é a grande vantagem, poder ser diferente, e podemos ser diferentes sem que haja no fim do dia o editor a dizer mas toda a gente estava a mostrar aquilo e tu não mostraste. Pois não mostrei porque o meu público não quer ver isso, quer ver outra coisa, e eu quero, em consciência, com a minha linha editorial, com a responsabilidade que eu assumi, mostrar-lhe aquilo que eu acho que faz sentido. Como trabalhar de forma mais clara a proximidade do leitor na imprensa cristã? Primeira coisa, ajudem-nos. Nós, às vezes, no fim do programa, sobretudo na rádio, deixamos aos ouvintes o desafio, olha, falem connosco, temos aqui este e-mail, tem esta possibilidade, mandem ideias, sugestões, opiniões, e às vezes o feedback não é muito. Ou seja, é verdade que nós temos de ter a preocupação de ouvir e de perceber quem nos lê, conhecer quem nos lê, quem nos ouve, quem nos vê, mas desse lado podem chegar ideias interessantes, às vezes chegam também, dos leitores, dos ouvintes, dos espectadores, podem ajudar a valorizar o nosso trabalho. E, portanto, é um diálogo com dois canais. Sim. É verdade que às vezes a gente se distrai e nem sempre tem atenção, mas também é verdade que se calhar as pessoas até pensam, mas eu vou falar para quê? Olham para a estrutura, não é? Olham para a estrutura e pensam, não, ali tanto trabalho, não vão agora estar a dar atenção a um detalhe pequenino. E a verdade é que, em última instância, o trabalho continua a ser trabalho de pessoas para pessoas. Claro. E é bom que tenham a coragem de falar calmamente com outra pessoa e digam, lembrei-me disto, isto pode ser interessante, esta abordagem poderia ter levado em consideração outro aspecto. Eu nunca levo a mal propriamente, porque eu acho que se está sempre a aprender. Sim, com certeza. Desde que não seja colocada em causa a honestidade com que a gente faz, porque uma coisa é reconhecer que se errou, outra coisa é alguém acusar que se erra de propósito. São coisas um pouco diferentes. Mas, de resto, é uma aprendizagem constante e eu acho que toda a gente pode contribuir e, neste caso, o contributo de quem está do outro lado é fundamental, às vezes, para afinarmos o nosso olhar sobre aquilo que queremos propor. E ajuda também nessa questão da proximidade, sim, não é? Claro. Que isso é fundamental. As pessoas sentirem-se valorizadas, como é evidente, naquilo até no pouquinho que possam contribuir. Ou que na cabeça delas é pouco, que às vezes é muito. Obviamente que também cria essa relação de proximidade. Sim. De que forma os jornalistas que trabalham na área do religioso estão a utilizar os suportes impresso e digital nas redes sociais para difundir os seus conteúdos? Eu acho que, sobretudo, na parte digital ainda há algum trabalho a fazer. Obviamente, não falo da Eclésia porque nós estamos completamente digitalizados, mas há muitas histórias de imprensa regional, de imprensa local, que poderiam ter um alcance maior se fossem potenciadas, contadas para as redes sociais. Não é apenas publicadas em. Eu falava um pouco disso. Sim. Mas contadas para as redes sociais. Porque eu às vezes surpreendo quando nós levamos alguns convidados à Eclésia e que são histórias de vida e que são muito interessantes e depois percebo que os canais jornalistas querem que as mesmas pessoas vão lá contar a sua história porque acham que podem chegar ao grande público, ou seja, há há histórias que são contadas localmente que podem chegar a nível nacional e podem ter um impacto maior,
se houver a capacidade de as contar e de as mostrar ao mundo. Eu acho que isso muito rapidamente, acho que esse é o essencial. É que conseguimos contar as nossas histórias adequadas ao espaço em que elas estão a ser contadas. Quais as temáticas e os géneros jornalísticos mais publicados na edição em papel da imprensa cristã? Estaremos a escolher os conteúdos certos? Quais são os conteúdos mais acertados para abordarmos? Sim, é uma pergunta complicada, mas estamos cá para isso. Eu acho que há várias correntes. Há uma proposta que é mais regionalista, em que, embora o título se apresente, e bem, como de inspiração cristã, normalmente são publicações que têm alguma parte dedicada à religião, mas que são sobretudo publicações que se centram na vida local. Sim. Pois há publicações que são especificamente devocionais, que abordam as dimensões da espiritualidade, da Bíblia, que acabam por ter uma ação mais formativa junto às pessoas, e esse é outro âmbito. E depois já falei, acho, bastante sobre outro âmbito da nossa imprensa, que é a imprensa missionária. Eu penso que há, eventualmente, alguns conteúdos que podem ter mais interesse e podem ser mais potenciados e que a gente parte do princípio, às vezes erradamente, que não teriam público. São conteúdos mais explicativos, Sim. do básico. Porque, lá está, eu lembro no início de ter dito, muitas vezes as pessoas partem do princípio que sabem do que é que estamos a falar quando falamos na igreja e a verdade é que mesmo para pessoas que fizeram um percurso de fé e que participam ativamente na comunidade, há questões que se levantam e que são importantes serem explicadas e que, eu já não falo sequer da Bíblia, onde haveria um campo enorme Sim. de debate e de pedagogia a fazer, agora até com a nova tradução que está a ser trabalhada, para que as pessoas percebam que texto é aquele, o que é que ele diz e como é que diz. Acho que é um dos campos em que mais trabalho se pode fazer, mas desse como... falava no outro dia com a minha mãe, no Catecismo da Igreja Católica, que é um campo imenso de trabalho que se pode fazer, de pegar nos vários capítulos, nas várias abordagens. Eu penso que esse trabalho mais pedagógico, mais didático, acho que é um tipo de conteúdo que precisa de ser mais trabalhado na imprensa cristã. Quais as fontes a que devemos recorrer para fazer cada vez mais um trabalho sério dentro desta área? Todas as possíveis e imaginárias. Dou o exemplo do local onde nos encontramos. Eu tenho uma enorme estima, e eles sabem disso, pelo Sr. Bispo de Leiria Fátima, pelo reitor do Santuário de Fátima, mas eu, para falar de Fátima, não me basta falar com o Dom José Ornelas e com o Padre Carlos Cabecinhas. Sim. Há histórias sobre Fátima, o que Fátima representa, que são melhor contadas pelos peregrinos e que são melhor entendidas do outro lado, porque às vezes não é só isso. Para quem está a ver, mais rapidamente se identifica e entende o que é Fátima a partir desta narrativa, desta narração dos peregrinos. Sim. Um exemplo, pessoas que se tenham afastado da fé ou que não compreendam o fenómeno católico, é difícil ficarem indiferentes à emoção dos peregrinos que chegam a Fátima depois de cumprir o seu percurso, seja por promessa, seja pelos mais diversos motivos. Há ali algo que fala. O momento da procissão das velas à noite, que é um momento muito simbólico em que está muita gente, o momento em que a imagem sai e que as velas se levantam, é um momento que tem uma força narrativa que não precisa de mediação, aí é que eu acho que só precisa de ser visto. E se for vivido, então, ainda traz outro tipo de mensagem. E, portanto, eu acho que aqui estas várias dimensões que é preciso conciliar e é preciso também, às vezes, do meu ponto de vista jornalístico, ter a humildade de calar e deixar os acontecimentos falar por si. Agora, em termos de fontes, depende do trabalho que se faz. Nós, quando o trabalho tem de ter uma dimensão oficial, é importante que se procurem fontes oficiais e é importante que os responsáveis tenham facilidade em responder ao que é pedido, porque senão, eu digo sempre, nós vivemos num espaço em que não há páginas em branco. Se o responsável por uma determinada entidade da Igreja Católica não responder a um problema, o espaço de 5 minutos que os jornais ou que os telejornais têm para falar do assunto vai ser preenchido por outra pessoa qualquer e que se calhar não vai falar nem tão bem, nem com tanta propriedade do que seria se tivesse falado o responsável. Claro. E eu acho que é preciso termos isto em consideração, porque às vezes achamos estranho, está sempre a mesma pessoa a falar de todos os assuntos da Igreja Católica, mas muitas vezes é porque não há ninguém disponível para estar lá e falar e dar uma perspectiva mais profunda e até com maior conhecimento do que seriam outras pessoas.
Qual a importância de sabermos quem é o público que nos acompanha? Voltamos a algumas das questões que já Sim. colocamos, da proximidade, de criar laços humanos, de afeto. Eu acho que é sobretudo isso. Que, obviamente, quem tem um orçamento para cumprir tem de vender um produto jornalístico, sim. Também lhe interessa perceber que tipo de publicidade é que pode fazer. Mas o conhecimento do público, em última instância, é mais do que isso. É saber quem é que está ao nosso lado. Com quem é que estamos... Nós, quando comunicamos para alguém. Sim. Quanto mais não seja imaginariamente. Nós aqui os dois estamos a imaginar alguém que está do outro lado a ver-nos, não é? Sim. E é importante conhecer efetivamente para quem é que estamos a comunicar, até para que a linguagem seja perceptível, seja adequada, não seja mais um problema em cima dos vários que as pessoas já têm no dia-a-dia, sim. Porque se eu fizer um mau trabalho jornalístico de interpretação daquilo que o Papa disse, para já porque eu falo em italiano e, portanto, sim. É preciso pelo menos passar todos os dias para português. Mas se não fizer bem esse trabalho, não estou a prestar um verdadeiro serviço. E, portanto, interessa-me, claro, interessa a qualquer um conhecer o seu público e adequar a linguagem ao público que tem. Existe alguma relação ou padrão entre as estratégias assumidas no suporte impresso e aquelas tomadas no website? Eu penso que deveriam existir mais. Ou seja, ter muitas vezes a preocupação de, semanalmente, ou na maior parte, quinzenalmente, mensalmente, nós temos X páginas para ocupar e encontramos material para ocupar essas páginas. Pensar que todas essas histórias, todo esse trabalho se pode declinar de muitas maneiras e que podem ir aparecendo no site paulatinamente, ou seja, não esperar no dia em que sai a edição em papel, sai a quinta-feira e na quinta-feira despejamos tudo o que fizemos naquele dia para a internet e depois durante uma semana não está lá mais nada. Não funciona, não cria relação. Não fideliza. Não fideliza, exatamente. E, portanto, ter pequenas histórias para contar, apontamentos do dia-a-dia de uma localidade, por exemplo, histórias que se recolhem e que se vão partilhando, se calhar até com mais tempo e com mais detalhe no online. Penso que isso tudo é importante para criar esta sensação de... E também esta vontade que a pessoa que lá vai encontra algo de novo, porque se vai hoje e amanhã vai encontrar a mesma coisa, depois de amanhã vai procurar noutro sítio. Perde o interesse. É isso. Qual a relação entre o website e a rede social Facebook no âmbito da imprensa cristã? Nós notamos que isso tem funcionado bastante bem, embora depois haja sempre esta questão de fundo, que é o Facebook neste momento já está a começar a ser uma rede social de uma geração mais antiga. Velha, sim. Enquanto a geração, a idade das minhas filhas e já começa o Instagram e o TikTok. Portanto, nós percebemos isto, ou seja, nós estamos a usá-las, mas no momento em que as estamos a usar já estamos a ser ultrapassados. Uhum. E isto é complexo. Complexo, eu não queria complicar demasiado a explicação, mas eu devo dizer o seguinte, não basta estar num meio para que a mensagem tenha valor. Ou seja, não me basta fazer algo para o TikTok, uma dancinha, ou com todo o mérito que algumas têm. Eu tenho que ter algo importante para dizer. Sim. E tenho que passar com isso um valor. Porque é sim divertido ver um conjunto de frades que possam mostrar a sua alegria através de uma dança coordenada no TikTok, mas é importante que isso depois leve a um aprofundamento do que é que significa a vida concreta daquelas pessoas e o que é que lhes dá alegria. O que está em causa ali não é a manifestação de alegria, isso pode ser até quase folclórico. Olha, está ali um conjunto de 6 padres a dançar. Olha que engraçado, nem sabia que os padres dançavam. Não. O que é importante é perceber, e isso é que é o grande desafio da linguagem das redes sociais, o que é que dá força, qual é o motivo daquela alegria. E isso é que é notícia, salvo seja, sim, que a gente tem de transmitir ali. E também das pessoas começarem a ter um pensamento mais crítico sobre aquilo que veem. Sim, há um risco, porque eu também percebo que quando as pessoas recebem informação de uma fonte de confiança, o amigo, sim, o primo, o tio, a tia, a mãe, o pai, sim, que não queiram questionar a fonte que lhes enviou a informação, portanto, claro, vão, acedem e tomam como boa aquela informação. E a grande responsabilidade que nós temos é de dar pontos de referência em que as pessoas possam comparar e criar o hábito de comparar, de questionar, porque nem tudo o que chega tem de ser necessariamente verdade.
E as pessoas não fazem por mal, eu nem sequer estou aqui a apontar o dedo a quem... Claro. Mas às vezes não repararam. E como não se cria o hábito de comparar, de criticar, de questionar, porque é tudo muito rápido. Sim, é tudo muito rápido. E a gente vê aquilo e olha, ótimo, agora vou ver outra coisa qualquer. Às vezes vale a pena parar 5 minutos. Quando chega uma informação que parece um pouco estranha, perder 5 minutos. Hoje em dia há muitos recursos para que isso se faça rapidamente. Mas, espera lá, mas parece-me que falta aqui qualquer coisa. Deixa-me ir lá ver. E temos também de responder a essa necessidade. Que relação e ou padrão existe entre os 3 suportes? É uma relação, normalmente, em relações muito pequenas, como é o caso da maior parte da imprensa cristã, logo a partida o conteúdo é feito pelas mesmas pessoas. Portanto, as histórias são contadas pelas mesmas pessoas, os valores são os mesmos, não há uma discrepância entre o que é produzido quando há uma equipa de redes sociais, isso pode acontecer, não é? Sim. Entre o que é produzido para as redes sociais e o que é produzido para o online ou para o papel. Portanto, isso a imprensa que está, apesar da gente se queixar muito da falta de recursos, desse ponto de vista tem uma grande vantagem, que é haver uma identidade e uma coerência. E isso é fundamental. Obviamente que o ideal, eu insisto muito nesta ideia, o ideal é que sermos capazes de criar linguagens próprias que sejam atrativas conforme o suporte para que a mensagem passe e chegue a todos. O nosso programa está mesmo na reta final, aqui passa tudo muito rápido. Passa, é verdade. Quem ainda não conhece o trabalho da Agência Eclésia, pode-nos dizer o site, como é que eles podem ter acesso à vossa informação? O site é agencia.eclesia.pt, a partir daí chegam a todas as nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, temos também uma página de YouTube onde estão as várias reportagens que são emitidas na RTP2 e não só. Sim. E não só, porque algumas reportagens, quando lá está, fazemos um trabalho um pouco mais longo, que é publicado no YouTube, e também os programas de rádio estão disponíveis agora em formato podcast no Spotify, portanto convido a irem lá mais uma vez a procurar por Eclésia, encontrarão, e muitas vezes as conversas que estão na rádio nos 32 minutos têm de ser cortadas e as redes sociais, neste caso esta plataforma digital, permite-nos passar a conversa na íntegra, e muitas delas valem bem a pena estar 1 hora a ouvir, porque há testemunhos que são muito impressionantes. E é isso, eu convido a irem lá, todos os dias procuramos fazer o nosso melhor da apresentação da vida da Igreja Católica em Portugal e no mundo, e obviamente eu no meu caso específico tenho uma grande atenção, que é esse o trabalho que me é confiado, à atualidade do Santo Padre e da Santa Sé, que neste contexto de guerra obviamente também tem merecido muito interesse da imprensa generalista e do mundo em geral, e portanto eu espero que possa ser útil e ajudar as pessoas que queiram saber um pouco mais sobre estes assuntos. Uma mensagem final para quem está lá em casa. A primeira mensagem é que efetivamente confiem em nós. Sei que muitas vezes o jornalismo é olhado assim com algum ceticismo, mas acreditem naquilo que eu digo, quando eu digo que somos pessoas a trabalhar para pessoas, e isto é genuíno. Ou seja, nós damos o nosso melhor todos os dias para levar informação, para levar atenção, para levar proximidade a tantas pessoas que às vezes a gente não conhece. Sim. E isso também é uma dimensão, uma responsabilidade. Mas essa é a primeira. A segunda é numa enorme gratidão, num obrigado por permitirem que tantos meios existam, tantas publicações existam, e nenhuma delas, nem nós que estamos cá, nem tantas que nós conhecemos, existiriam sem este carinho, sem esta dedicação, sem esta generosidade das pessoas que estão do outro lado e que permitem que a gente faça aquilo que gosta e que cumpra uma missão tão delicada, mas tão bonita que a Igreja Católica nos confiou. Muito obrigada pela sua presença e mais uma vez parabéns pelo vosso trabalho, que tanto nos ajuda e enriquece também o nosso país, não é? Porque vocês estão a prestar um serviço muito bonito, dando a conhecer um bocadinho mais daquilo que é a riqueza da nossa Igreja Católica em Portugal. E assim que está desse lado, o nosso bem-aja por nos proporcionar fazer programas como estes. É graças a si que nós podemos dar a conhecer o trabalho de tantas pessoas ao serviço da Igreja aqui em Portugal e além de Portugal. Pode acompanhar o nosso programa no nosso canal do YouTube e também continua a acompanhar a nossa programação. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.